Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa live da nossa igreja. Estamos aqui em Tampa, mas promovendo esse alcance, né? Esse outreach para todas as pessoas que queiram receber a palavra de Deus hoje ou quando quer que você esteja vendo esse vídeo. Esse vídeo faz parte de uma série de pregações que nós temos feitos sobre parábolas, as parábolas de Jesus. E como essa série, né, de parábolas, ela tem esse propósito de ser autêntica no sentido da mensagem ser aquilo que Jesus veio trazer para as pessoas, e a minha verdadeira crença de que isso é transformador. Você pode ser alcançado pela palavra de Jesus e ela transformar a sua vida. Como transformou a minha e transformou de muitas pessoas que eu conheço. A parábola de Jesus ela é colocada dessa forma porque Jesus não está te forçando a nada, ele não está te instalando uma religião, ele não está te colocando ordens e regras para você seguir. Ele fala as parábolas para que você faça uma introspecção, para que você medite e para que gere um pouco de curiosidade. E quando você se aprofunda naquilo que ele está tentando falar, você realmente pode ter aquilo como benefício, como algo que entra no seu coração e transforma a sua vida, né? Eu tenho repetido esse primeiro slide que diz o seguinte, ali em Mateus 4, com muitas parábolas semelhantes, Jesus anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes diziam nada, ele não falava nada se não fosse com alguma parábola. Então, praticamente, a parábola é a forma dele pregar. Porém, quando estava sós com os seus discípulos, ele explicava tudo. Então, hoje, nós temos não só a palavra de Deus, a palavra de Jesus, descrita ali nos 4 evangelhos, mas temos também a descrição daquilo que ele explicou para os discípulos também, quando ele estava sós. E por que os discípulos também depois foram, né, e continuaram pregando as boas novas. E depois da ressurreição teve toda aquela ativação pelo Espírito Santo de irem e realmente pregar o Evangelho a todas as pessoas, né, o Evangelho da salvação. Então, ele não forçou nada, ele não obrigou ninguém a mudar de religião, nunca foi essa a intenção de Jesus. Ele simplesmente veio trazer a verdade e falar: eu vim trazer a salvação. Se vocês querem mudar de caminho, se vocês querem ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida eterna, eu sou o caminho. Então, para aqueles que creem, essa palavra é para você. Se você não crê, eu ainda assim peço para que você preste atenção, porque através dessas palavras, muitas vezes, há aquela conversão, há aquele realmente é isso que eu preciso, é isso que vai fazer bem para a minha vida. E nesse momento, você é atraído, né, para Jesus. Nenhuma religião. Nenhuma religião. Simplesmente seguidores daquilo que Jesus veio trazer nesse mundo. As parábolas, então, elas têm o propósito de ativar a imaginação, provocar a curiosidade e fazer a audiência refletir ativamente, procurando significado para que o ensino seja mais profundo e permanente. Tá? Por isso que Jesus fala, então, sobre parábolas. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do administrador astuto. Né? E é uma parábola bastante controversa, porque as pessoas às vezes não interpretam de tantas formas. Né? Eu vou fazer um estudo que seria como se fosse o que a gente chama de leitura de carreirinha. Né? Estou lendo a Bíblia de carreirinha. Porque essa parte do texto está em Lucas, né? Lucas capítulo 16, e eu acredito que Lucas
recebeu isso de Jesus, escreveu também, inspirado pelo Espírito Santo, e ele tinha algum motivo para escrever. Né? Ele tinha algum motivo, inclusive, para escrever da forma como ele escreveu. E a mensagem também do Evangelho, ela não é complicada. A mensagem ela vai sempre convergindo para a mesma coisa. Tá? Então, como não vou estar discutindo teologia, eu vou estar aqui dizendo aquilo que Jesus disse e tentando, junto com vocês, né, receber de Jesus o mais puro Evangelho possível. Eu sempre coloco o contexto, né? E o contexto não é nesse livro, né, o livro de Lucas. Lucas, dizem os historiadores, era um médico. Eu não acredito que ele fosse maluco. Então ele botou nessa sequência a parábola que a gente vai falar e depois a parábola do Lázaro e o rico, que eu já falei anteriormente. Então a parábola de hoje é o prequel, né? É a pré-sequência, né? É aquilo que aconteceu antes da parábola do rico. E a gente vai ver que o assunto é o mesmo. Tá? O assunto é o mesmo. E o contexto, eu coloquei aqui um slide que diz o seguinte, que em Lucas 15, exatamente um pouquinho antes, a Bíblia tem esses títulos, né, que foram colocados no livro desse compêndio, só para referência, tá? Então às vezes muda um pouco. Mas quer dizer o seguinte, que os assuntos que Jesus ia falando e que Lucas está descrevendo, primeiro fala sobre a parábola da ovelha perdida. De que o pastor, né, tinha as ovelhas e aquela que se perdeu, se desgarrou, ele foi atrás daquela que se perdeu e quando ele trouxe aquela ovelha de volta, ele trouxe e houve muita alegria. Né? Lembra? Depois a moeda perdida. Logo em seguida, a mulher que perdeu a dracma. A dracma era uma moeda, né, que tinha um valor naquela época. E ela ficou, ela passou, botou luz, botou candeeira, levantou os móveis, fez o que fez, achou a moeda perdida, ficou contente, ficou alegre. Houve felicidade nela porque ela achou o que se perdeu. E, seguindo, a parábola do filho, que a gente chama às vezes de filho pródigo ou o filho perdido. Aquele filho que falou para o pai, me dá o que você, minha herança que eu vou, foi, gastou, deu com os burros na água, voltou, o pai o recebeu alegremente. Ou seja, todas as parábolas dizendo o seguinte, existe alegria no céu quando há um resgate, quando uma alma é resgatada. Isso é bom. E nesse mesmo espírito, né, de que existe alegria no céu quando uma alma é resgatada, Jesus põe então daí mais uma parábola, que é a parábola do administrador, porque ele certamente está querendo ali que haja algum tipo de autoanálise, reconhecimento e mudança de rumo, né, para que mais alguém seja salvo, mais alguma alma seja resgatada, para que haja alegria no céu. E ele conta essa parábola e logo depois, em sequência, ele conta a parábola do rico e do Lázaro, que eu também já falei. Tá? Então vamos à parábola que está nessa sequência, nessa leitura de carreirinha da Bíblia. Jesus disse aos seus discípulos, tá? Continuando a pregação dele, ele falou sobre toda essa alegria que há no céu quando alguém é resgatado. Aí ele contou a seguinte parábola. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então, ele, o homem rico, chamou e lhe perguntou, ao administrador, que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode mais continuar sendo o administrador. Você está demitido. Tá? Ele chegou, falou com o administrador, disse, olha,
estou sabendo que você está me roubando. Você está demitido. O administrador disse a si mesmo. O administrador começou a pensar. Estou demitido. Meu senhor está me despedindo. O que eu vou fazer? E agora? Para cavar, não tenho força. E para mendigar, eu tenho vergonha. Ele se colocou na seguinte posição: estou perdendo meu emprego e vou ficar na rua da amargura. Não que seja necessário, mas ele está dizendo que não gosta de trabalho duro, ou não tem força para trabalhar, e é muito orgulhoso para pedir ajuda. Então, ele não vai pedir ajuda. Então, ele tem que fazer um plano por ele mesmo. Tá? Então, veja bem, administrador é aquela pessoa que, em confiança, né, outras Bíblias traduzem como mordomo também. A palavra grega é mordomo. Ele certamente não era servo, ele não era empregado, tá? Ele não era escravo, desculpe. Então, nessa época, ele era o mordomo, o administrador. E o senhor era o dono, tá? De tudo. E ele deveria administrar os bens do dono, tá? Então, ele foi pego com a boca na botija. Aí ele falou, bom, tem que fazer alguma coisa. Olha só. Já sei o que vou fazer. Então ele começou a maquinar um plano. Para que quando eu perder meu emprego, aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Tá? Então, nessa parábola que Jesus está dizendo, um cara que era desonesto foi demitido e ele maquinou um plano dizendo o seguinte: como é que eu faço para me dar bem depois que eu perder esse emprego? Porque eu não vou pedir ajuda e não vou trabalhar. Então, vamos dizer que eu consiga, né, fazer com que as pessoas me aceitem nas suas casas. Né? Então, vamos ver qual foi o plano dele, como é que ele executou esse plano. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Aí o devedor falou: 100 potes de azeite. Ele respondeu. O administrador lhe disse: tome aqui a sua conta, senta depressa e escreve 50. Então veja bem, ele é o administrador. A dívida que o devedor tem não é para com ele, é para com o dono, tá? E ele veio aqui e falou pro cara: ó, você está devendo 100, escreve 50. Eu sou administrador, né? E ele não vai saber, tá? Ele não vai saber. Então estou te dando de quebra aqui 50% de desconto. E vejam bem, acho que é uma situação que a gente conhece bem, eu pelo menos conheço. A mesma coisa quando eu quando era criança, minha mãe falava assim, ó, tô fazendo pão aqui, tá faltando farinha, vai lá no mercado e pega um saco de farinha. Simplesmente, pega um saco de farinha. Eu não me dava dinheiro, não. Eu chegava lá, pro senhor, aqui ó, isso aqui, minha mãe mandou levar um saco de farinha, põe na conta. Aí ele tinha uma caderneta, né? Ele anotava lá, um saco de farinha, família Kodato, e punha o preço. Né? Então, a gente confiava, porque ele registrou, ficava ali. Chegava no final do mês, você ia lá e pagava a caderneta. Não é isso? Eu não sei se algumas pessoas muito novas não vão se identificar, mas a gente fazia assim, quando você tinha uma cidade pequena, um grupo familiar muito próximo, a venda, o mercado, todo mundo se conhecia, estava ali morando há 10, 20 anos, e você ia na venda todo dia, tem uma hora que você fala assim, ó, em vez de eu te pagar aqui todo dia, que tal? Você só anota aí, você sabe que no final eu pago tudo para você. Né? E bom pagador nunca teve problema com isso.
O cara aqui estava na mesma situação, tá? Há 2.000 anos atrás. Ele era administrador, o cara estava devendo 100 potes de azeite, ele falou assim, escreve aqui na caderneta 50. Tá? Ele deu 50% de desconto. Veja bem, a dívida não era nem com ele. Tá? A dívida não era com ele. O devedor ficou contente? Pô, eu ficaria. Ficou contente. Véio. Ele não está mais devendo 100, está devendo 50 agora. É um roubo? É um roubo. Esse cara, ele é safado. Tá? A gente vai ver. Que não está tendo elogio nenhum a isso aqui. Tá? Ele simplesmente roubou, ele já estava roubando o seu senhor, foi demitido, ele falou, bom, já que eu sou ladrão mesmo, vou roubar um pouco mais, mas enquanto eu roubo, eu vou, na verdade, fazer aqui, conseguir, né, ganhar a amizade desse cara que está devendo para o meu benefício. Depois eu vou perder o emprego, mas depois eu vou chegar na casa dele, lembra que, né, te deixei lá 50% de desconto, então, você pode me receber na sua casa agora? É isso. Essa história é assim, essa parábola, né? Espero que todo mundo esteja junto aí, compreendendo o que está acontecendo. Aí ele chegou para o segundo devedor e disse aí, quanto que você deve? Ele falou, 100 tonéis de trigo. Não sei, para mim parece bastante. 100 já é uma coisa grande, né? Aí ele falou, ok, pega aqui na caderneta e escreve 80. Né? Deu 20% de desconto. Então ele deu 50% de desconto para um, 20% de desconto para outro. É uma parábola, então não vamos nos estender muito, vocês pegaram a ideia, não é? Ok? Ele está pegando gente que devia para o patrão dele e está dando desconto, fazendo uma queima de arquivo, tá? Roubando mais ainda do patrão, né? Mas conseguindo eventualmente ficar de bem, né? Ficar bem na foto, ficar de bem na figura com aquelas pessoas que ele estava beneficiando. Concordam comigo? Ok. A parábola, de certa forma, acaba aí. Tá? Essa é a situação. Então, em muitas Bíblias, o título ali muda. Né? Algumas falam administrador infiel. Tá? Essa NVI ela fala administrador astuto. Então, vamos ver o que é astúcia. Fala administrador infiel, fala-se de mordomo infiel. Tá? Porque, como eu falei, ele não era escravo, ele era mordomo, ele tinha um outro nível, né, de hierarquia. Algumas falam feitor desonesto. Tá? Feitor também, o feitor, no Brasil também, me lembro de, em fazenda, ter o feitor que coordena o trabalho dos peões. Né? Então, muitas vezes tem uma hierarquia também ali, onde tem o pessoal que trabalha no campo e tem o feitor. Né? Sabemos também do feitor, dos malfeitores, né? Na época dos escravos, que eram aqueles que castigavam, mantinham eles, né, presos, sob controle, não deixavam fugir, se fugir ia atrás, enfim. Feitor. Tá? Ele não é dono de nada, tá? O dono é o dono, ele está ali, na verdade, para administrar. E outra também chamada administrador sagaz. Aí eu coloquei aqui o seguinte, em resumo, né, essa parábola fala de um cara sacana, né, desonesto, tá? Que gosta de dar bom dia com o chapéu dos outros. Tá? Não sei se você já escutou esse termo, mas é um termo que a gente usa no Brasil, né? Que é quando a pessoa pega o chapéu e fala bom dia, né? Ela respeitosamente, né, descobre a sua cabeça para dar um bom dia, para dar um greeting, né, para dar um cumprimento a uma pessoa. É muito a gente imagina uma situação dessa, é muito intrigante, né? A pessoa tirar o chapéu do outro e falar bom dia, né? Bom dia com o chapéu do outro, com o meu não. Né? Que é uma pessoa o quê? Uma pessoa que invade a privacidade do outro, uma pessoa que não respeita, né, o outro e quer fazer um cumprimento, né? Mas em vez de fazer o cumprimento
com a sua própria educação. Não, ele invade o do outro e faz com o do outro. Então dá bom dia com o chapéu dos outros. Esse é o típico nó cego. Né? Então a gente podia chamar a parábola do nó cego. Agora, Jesus não contou essa parábola à toa. E logo depois ele vem e surpreende toda a sua audiência, né, que estava ali meditando, assim, por que Jesus está falando desse cara? Né? E Jesus diz o seguinte: o Senhor, o administrador lá, dessa fazenda, sei lá o quê, o Senhor, o dono, elogiou o administrador desonesto, elogiou esse nó cego, porque ele agiu astutamente. Ele falou assim: tu não é fácil, hein, meu? Você me roubou, me passou a perna, mas você soube como fazer para se dar bem. É esse o elogio. Você agiu de uma forma astuta. Depois nós vamos ver o que é essa astúcia, por que Deus, eventualmente a gente pode aplicar essa astúcia. Por quê? Porque Jesus, logo depois, diz o seguinte: os filhos deste mundo, esses nós cegos aí, são mais astutos uns com os outros do que os filhos da luz. Nossa, Jesus. Está falando então que eu tenho que ser igual a esse nó cego? Não, não é isso que ele diz. Ele está falando da astúcia dele. De que ele soube fazer o que era bom para ele. Vocês, filhos da luz, parecem não saber fazer o que é bom. É só isso. E explica. Por isso lhes digo, Jesus, usem a riqueza deste mundo ímpio, deste mundo pecador, deste mundo que não se arrepende, para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, quando a riqueza acabar, ou quando este mundo acabar, fica a pergunta, estes amigos os recebam em moradas eternas. Vocês lembram da parábola do rico e do Lázaro? Foi contada logo depois dessa. Tem alguma coisa a ver? Não sei porque, eu acho que tem. Riqueza, morada eterna. Quem que foi ficar com Abraão lá na casa do céu do papai? Quem que foi pro abismo? O rico, a riqueza. Será que está conectado? Eu acho que está. Eu estou lendo de carreirinha a Bíblia e ela está me dizendo isso. Jesus me disse assim: tá vendo esse cara que é nosso cego? Aprendam uma coisa, filhos da luz. Ele está tentando se dar bem nessa vida. Vocês precisam aprender a se dar bem na vida eterna. Essa aqui é a verdade. Porque essa aqui vai acabar. Essa aqui vai acabar. E aí você vai estar lá no céu. Ou não. Eu acho que não tem meio termo também. É isso que a pregação está dizendo, é isso que a palavra está dizendo, é isso que Jesus está dizendo, por isso que eu estou dizendo para vocês. E eu acredito que é verdade. Aí você fala o seguinte: ah, mas então, opa, peguei, Jesus, peguei a dica. Usar as riquezas desse mundo ímpio para fazer amigos. Bom, então, já que o mundo é ímpio mesmo, e esse cara é um nó cego, quer dizer o seguinte: se eu roubar, mas fizer um amigo, tá valendo. Não, não tá valendo. Porque
Porque logo depois, Jesus prega e fala sobre o que pode ser chamado aqui de o fundamento da ética e da honestidade cristã, que muitos conhecem esse texto. Mas ele está exatamente nesse contexto. Ah, quer dizer então que eu posso roubar? Posso tirar de quem tem? Ou posso simplesmente manipular, né, as contas para fazer um amigo? Aí quando chegar lá no céu ele me recebe, né? Porque eu fui bonzinho. Não. Porque ele fala o seguinte: quem é honesto, é honesto. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é desonesto, é desonesto. Eu acho que não há dúvida aqui. Se a gente ler de novo a parábola, tá? E alguns títulos falam administrador infiel, feitor desonesto, eu não tenho dúvida, ele é desonesto. Não é a apologia da desonestidade que Jesus está fazendo aqui. Não é. E não é para você se dar bem no céu sendo desonesto. Logo em seguida ele falou isso aqui. Não. Honestidade é honestidade. Se vocês não forem dignos de confiança, de lidar com o que é dado a vocês, as riquezas que é dado para vocês deste mundo ímpio, deste mundo que não se arrepende, que continua pecando, que continua indo no caminho que não agrada a Deus, quem confiará a vocês verdadeiras riquezas? Se você não é digno de confiança, tá? Você é uma pessoa que não gera confiança porque você não tem integridade. Você fala uma coisa e faz outra. Aquilo que é dado para você em confiança, você não administra bem. Você sabe que tudo é de Deus, mas algumas coisas Deus deu para você. E você é o mordomo. Você vai ser o quê? Igual o nó cego do mordomo? Que rouba de Deus? É isso que ele está dizendo. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, o nó cego aqui não tem nada de bom que ele fez. Não era dele. Como é que ele foi dar desconto de 20% numa dívida que nem é dele? Se você não é digno de confiança em relação ao que é dos outros, quem que vai dar o que é de vocês? E isso é assim que funciona, é assim que é a honestidade e a integridade das pessoas. Então, não venha aqui para essa frase, usem as riquezas desse mundo para ganhar amigo, achando que você pode levar vantagem, né, pela lei do Gerson, passar os outros para trás, tá? E ficar bem na figura. Não é isso que você está fazendo. Você não está acumulando riqueza no céu. Você está indo para o buraco. Tá? Você está indo para o buraco. Aí você fala assim, mas por que então ele elogiou? A gente vai ver por que ele elogiou. Eu, pelo menos, entendo o elogio. A sequência, tá? Depois de falar da honestidade, de tudo, é o seguinte. É a famosa putrefação das intenções do coração com relação à riqueza. Porque esse negócio de se dar bem, e de passar os outros para trás, e de roubar, e de trabalhar com o que não é seu para ficar bem na figura, isso é coisa do diabo. E é coisa que a riqueza faz com você. É ela que está te dominando. Orgulho. Tá? Porque eu consegui. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus está na sequência. Eu estou lendo para vocês a sequência da Bíblia. Não vou pegar esse texto fora de contexto. Ele está falando de riquezas. Ele está falando do cara que roubava. Ele falou de honestidade. Aí ele falou sobre você não pode servir a dois senhores, porque você vai amar um e odiar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. A palavra que é mamon, que é o quê? É a entidade espiritual que representa o Deus das riquezas. Que é falso, né? A gente sabe que o Deus das riquezas é Deus. É o nosso Deus. Então,
Quem que você está servindo? O Deus verdadeiro está dizendo para você que você tem que ter um coração diferente, você tem que se arrepender. As riquezas deste mundo, elas têm um propósito, mas não é para você se acumular, para você se locupletar, para você viver como o rico lá com roupas de grife, com roupas de púrpura. Isso aí tudo acaba. Não faça para o seu próprio bem. Não roube, tá? E não seja, não tenha, não, que as pessoas tenham confiança em você. Não seja uma pessoa que as pessoas desconfiem, tá? Da sua integridade. Por quê? Porque senão você não vai crescer. Não vai crescer. Eu sei disso porque eu já fui demitido 7 vezes dos meus empregos, tá? E em cada vez que eu vou ser empregado, eu sou honesto, eu faço o meu melhor. E sempre posso voltar para trás e pegar emprego de novo. Tá? Você é muitas vezes demitido completamente fora do seu controle. Eu já tive em mesas de discussão sobre quem vai ser demitido e quem não vai ser demitido. O diretor pensa assim, quanto está custando essa pessoa, quanto está custando essa, tá? E se essa aqui custa tanto, essa aqui custa tanto, então eu vou demitir essa aqui e tal. Pronto. Não tem nada a ver com você. Não é pessoal. Às vezes não tem nada a ver, inclusive, com a sua performance. Então, eu digo para vocês, é a sua posição de integridade e de honestidade que faz você ir para frente. Tá? Os filhos de Deus, os filhos da luz. Agora, tem uma astúcia que foi elogiada. Qual é a astúcia que agrada a Deus? Tá? Então, Jesus contou a parábola porque ele falou assim, olha, até um nó cego percebe a seriedade da situação. Até o nó cego. Ele falou assim, putz, me pegaram. Me pegaram com a mão na botija. Perdi meu emprego. Tem que fazer alguma coisa. Ué, pelo menos ele caiu a ficha. Percebeu a seriedade da situação. E os filhos da luz percebem a seriedade da situação? De que nós somos mordomos de Deus? De tudo aquilo que Ele nos deu? Tudo aquilo que Ele deu de graça para nós, para ficar aos nossos cuidados? Sua saúde, qualquer que seja as riquezas que você conseguiu com o seu trabalho e a sua saúde também, seus dons, suas habilidades para fazer o trabalho, foram dadas por Deus. Sua inteligência, seu conhecimento, foi dado por Deus. Todas as coisas que você recebe nessa dimensão, para você viver nessa dimensão, vieram de Deus. Você percebe a gravidade da situação, de o que você está fazendo com ela? Durante essa vida? Que você vai morrer? Ele percebeu que foi demitido. E você sabe que você vai morrer? Você percebe a gravidade da sua situação? O nó cego, ele sabe que ele precisa de algum lugar. Ele precisa de uma morada. Ele precisa de um lugar para ficar. Ele precisa de um teto. Ele precisa de abrigo. Ele precisa de um lugar de paz. Ele precisa de um lugar de um acolhimento. Até um ladrão sabe isso. Até um nó cego sabe isso. E você? Você sabe que você precisa da morada celestial? Que você precisa estar sob as asas de Deus? Que Ele é que te dá essa sombra, essa proteção, essa morada? Os filhos deste mundo, você viu como ele agiu? Ele deu 50% de desconto para um, 20% de desconto para o outro. Aliviou o peso do outro, aliviou o fardo do outro. É bom ou não é bom para aquele que recebeu o benefício? Claro que é bom. Eu queria ter recebido. Eu não sei. Posso saber? Posso não saber.
Eu não sei a origem. O que eu sei é que, para mim, foi bom. Eu estava naquela noite sem dormir porque eu achei que eu não ia conseguir pagar a dívida de 100. Eu já tinha acumulado, sei lá, 80. E ele falou assim, não, 50% de desconto. Opa! Não só posso pagar, como ainda vai sobrar um pouquinho. Aliviou o fardo? Aliviou, com certeza. Não há dúvida nisso. E você, filho da luz? Você alivia o fardo de alguém? Eu já vi gente que, se o cara está carregando um saquinho de areia, vai lá e dá mais um. Não, carrega mais um. Carrega dois. Você saber se os filhos da luz estão aliviando o fardo, né? Ou aquele que está com 200 quilos de arroz carregando, 200 quilos de farinha, chegar e falar assim, não, eu vou ajudar você a carregar 100. Jesus falou, se falar para andar uma milha, anda duas. Aliviar o fardo do outro, até o nó cego faz isso. Ele fez o bem para o outro. A intenção é escusa. A intenção é benefício próprio. Mas a astúcia que agrada a Deus é você alivia o fardo do outro. Por isso que Jesus contou a parábola. Aqui, ó. É um cara que rouba, papapá. Mas veja bem, ele percebeu a gravidade da situação, ele sabe que ele precisa de um lugar para ficar, e ele sabe que ele pode aliviar o fardo do outro, e ele conseguiu fazer amigos. E você? Compara a sua vida com a vida desse ímpio e desse nó cego. Logo depois tem os contrastes que a gente pode então fazer o paralelo. O filho deste mundo é desonesto. Então você não vai poder fazer o que ele fez como ele fez. Você tem que estar atento à brevidade da vida para saber que você pode ser demitido a qualquer momento. Demitido no bom sentido. Deus vai falar, come back. Volte para casa. E é assim que eu enxergo a morte. É Deus falando, volte para casa. Não tem nada de ruim nisso. Agora, quem é apegado às coisas desse mundo, quem é apegado às riquezas, quem vive só para ameliar as coisas para si mesmo, o que vai fazer? É o maior desespero. Maior desespero. Por quê? Porque viveu para isso. Vai deixar tudo para trás. Os filhos da luz têm que agir com a honestidade que Jesus descreveu. Sejam honestos, íntegros. Façam o melhor com aquilo que é dado em confiança a vocês. Os filhos deste mundo são mesquinhos. São mesquinhos. Ele fez aquele bem lá, mas ele fez pensando no benefício próprio. Eles roubam, fazem isso, fazem aquilo, passam por cima. Tá? Para quê? Para eles ficarem bem na figura. São egoístas. Os filhos da luz são generosos, são misericordiosos. Eles se põem na posição do outro. E falam o seguinte, eu não gostaria que fizessem isso comigo, então não vou fazer isso com ele. Ou, eu gostaria que fizessem isso comigo, eu vou fazer isso por ele. Os filhos deste mundo planejam para essa vida. Planejam. Ele planejou direitinho. Ele falou assim, vou roubar tanto aqui, vou dar tanto lá, esse cara vai ficar devendo favor para mim, eu vou poder chegar lá, bater na casa dele, eu vou ter um lugarzinho para contar, não vou ter que pagar nada, porque ele é meu amigo, que a gente conseguiu, né? A gente fez o social, tal. Tudo planejado. Tudo sob meu controle, eu que fiz. Sabem planejar para essa vida. Os filhos da luz deveriam planejar para a eternidade. Você sabe o que você vai fazer amanhã? Para fazer o bem para alguém?
Por favor, não com dinheiro roubado, tá? Não com o chapéu alheio. Com aquilo que Deus lhe deu. Com a sua honestidade. Com a sua boa mordomia. O que você tem de planos de bem para o seu irmão, para o seu próximo? Eu sou eternamente grato a Foi um chefe que eu tive. Eu trabalhava em Bradenton. Trabalhei só por 6 meses. Mas olha a situação. Eu viajava 65 milhas para ir, 65 milhas para voltar para casa todo dia. Eu estava lá trabalhando e eu não me lembro exatamente o que acontecia, mas eu estava às vezes mexendo no mouse e trabalhando, fazendo cliques e tal, das análises que eu fazia de requerimentos. E eu dormia. Eu acho que até roncava. Que eu acho que algum vizinho foi lá e chamou o chefe. Ele veio e bateu no meu ombro assim. Sabe quando você acorda e não sabe nem quanto tempo passou, nem o que eu estava fazendo? Eu continuei no mouse ali. Ele falou assim, nem conversar. Eu fui na sala dele. Você acha que ele falou, você está demitido? Não, engano seu. Ele falou assim, olha, eu tive um amigo que... Veja bem, ele gostava do meu trabalho. Como eu te falei, eu sou honesto, faço o melhor de mim, estava produzindo. Tá? Mas ele viu a minha condição. Então, ele não estava ali para me demitir. Ele precisava do meu trabalho. Só que ele falou o seguinte, eu tinha um amigo que estava com esse seu problema, ele falou de dormir, ele foi no médico, tá? De estudo do sono. E descobriu que ele tinha um problema sério. E depois que ele teve a análise do que ele precisava fazer, ele ficou bem. Meu chefe, indiano, nem sei se era cristão, não importa, ele estava fazendo bem. Fez um bem enorme. Por quê? Porque daquele dia eu fui, marquei o médico do estudo de sono, fiz o exame, eu fui diagnosticado com apneia profunda. Eu tenho desvio de septo também, aqui do lado esquerdo. Não conseguia dormir, não conseguia respirar. Meu nível de oxigênio caía lá embaixo. Meu corpo ficava dormindo, acordando a noite inteira. Chegava de manhã, eu tinha que dirigir para o trabalho, caindo de sono, com o risco de sofrer um acidente e morrer. Aliás, quase aconteceu isso uma vez. Sou eternamente grato a essa pessoa. Nunca mais encontrei. Tenho certeza que eu posso encontrar ele na eternidade. Por quê? Porque ele fez o bem. Fez o bem. Não sei. Não sei da vida dele. Ele simplesmente fez o bem. Para mim. Né? Eu posso fazer bem para alguém. Eu posso falar para uma pessoa. Você lembra que nos Atos dos Apóstolos lá tem uma situação onde a pessoa está pedindo ajuda? Eles falam, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, que é a palavra da salvação. Você tem coisas para dar, você tem coisas que Deus te deu, dons. Eu sei inglês, consigo traduzir bem. Já dei 2, 3, 4 cursos de inglês na igreja. Nunca cobrei nada, não quero cobrar. Deus me deu e eu estou dando. Eu quero ajudar. Deus me deu conhecimento. Quantos professores não são professores simplesmente porque eles querem ajudar as crianças? Tem muita gente boa nesse mundo. Senão o mundo não ia para frente. Você acha que eles fazem por causa do salário? O salário até denigre, às vezes, a importância do que você faz. Aquilo que você faz por amor, aquilo que você faz, não tem pagamento. Não tem pagamento. Isso é só galardão no céu. Essa é que é a verdade. Quanta gente eu já ajudei, o que minha mão direita fez, minha mão esquerda não viu. Ninguém sabe, ninguém viu. Então que a gente tenha, gente, que essa palavra possa ser transformadora, de que nesse mundo, até os nós cegos, tá?
Eles sabem fazer as coisas para o próprio bem. E nós deveríamos saber fazer as coisas para o bem do reino. Para o bem do reino de Deus. Para o bem das pessoas. É a única função que a riqueza tem. Única função. Riquezas. Pode ser sua saúde, pode ser o seu dinheiro, pode ser uma propriedade que você tem, pode ser seu carro, pode ser sua inteligência, pode ser o seu know-how em alguma coisa, pode ser essa habilidade que você tem na medicina, ou mesmo de fazer um bolo. Que isso que você tem seja bênção na vida dos outros. O resto é consequência. Em Mateus 6,19, isso é Jesus falando sobre não acumular tesouros na terra. Tudo isso que é dado para a gente ter mordomia aqui, não é para acumular. Isso é muito importante, gente. É para administrar, não é para acumular. Se estiver acumulando, posso te dizer com toda certeza, tem alguma coisa errada no destino e na finalidade do que você está fazendo. Não acumulem para vocês os tesouros. Isso aí vai embora. Não vai ter benefício nenhum. Mas acumulem tesouros no céu. Tá? Onde não vai corroer, não vai corromper, não vai embora. Onde não tem ladrão. Acumule esses tesouros. É isso que Jesus está dizendo. Tesouros da generosidade. Tesouros da desonestidade. Tesouros da honestidade. Tesouros do planejar o bem. Planeje fazer o bem. Não planeje fazer o mal. Isso é Jesus falando. Tenho aqui palavras um pouquinho mais duras ainda, do irmão de Jesus, Tiago. Ouçam agora vocês, ricos! Exclamação. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, a traça corroeu as suas roupas. O ouro e a prata enferrujou. E a ferrugem dele testemunha contra vocês. E o fogo devorará a sua carne. Olha aqui Tiago falando exatamente aquilo que ele aprendeu de Jesus na parábola do rico e o Lázaro. Sabe aquela roupa de púrpura e tal? Não serve para nada. A traça come. Ouro e prata, a gente sabe que não enferruja, tá? Mas some, desaparece. Ou você não vai levar, dessa vida você não leva nada. O que adianta? Viver em função de acumular essas coisas. Viver em função da roupa que você vai comprar, ou do carro que você vai ter. O que adianta? Acumulem coisas no céu. Vocês acumulam esses bens nos últimos dias. Vocês não têm noção da brevidade da vida? Vocês não têm noção da realidade? Até o nosso cego sabe disso. Tá? Que vai ter um tempo que ele vai perder o emprego. Vão pegar ele com a mão na boca do botija. E você não está sabendo? Jesus falou, os loucos amanhã pedirão a sua vida. Deus vem e fala, vem para casa. Vem para casa. Sua hora chegou. Aí ele fala, vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e vocês retiveram com fraude. Isso está clamando contra vocês. Quando você morre, está lá no céu o Lázaro, que você não ajudou, não cuidou das feridas dele. Está lá o trabalhador, que fez todo o possível com o trabalho dele para ajudar a sua colheita, para ajudar você. E você não se preocupou com a saúde dele, com a saúde da família dele, não deu um salário digno. Roubou dele daquilo que não é seu. Porque esse é o problema das riquezas deste mundo.
Os ricos também não sabem que quem é dono dessas riquezas é Deus. Foi Deus que deu para eles. E a função não é para eles acumularem, não. É para fazer o bem. Não sou eu que estou falando. É o Evangelho. Está aqui Paulo, na sua carta a Timóteo, dizendo o seguinte: ordene aos ricos do presente mundo. Ordene aos ricos. Na autoridade de quem? De Jesus. De Jesus. Paulo está nada mais dizendo do que aquilo que ele aprendeu e inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: não sejam arrogantes. Não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. A gente precisa pregar essa mensagem para os ricos. Não pense que você ser rico te garante alguma coisa. A riqueza vai embora. Alguém rouba. O país entra numa revolução, você é obrigado a fugir com 2 moedas no bolso. Não significa nada. Não coloquem a sua esperança nas riquezas, mas sim em Deus. Em Deus. Que tudo nos dá e provê ricamente para a nossa satisfação. Vem de Deus. Ricos, tudo isso que vocês têm vem de Deus. Eu não quero. Não quero o que é seu. A mensagem é: eu não sou ladrão. Minha mensagem é a preocupação com a sua alma. Com a sua alma. Isso não serve para acumular. Não faz bem nenhum acumular. Acumulem benefícios celestes, que é o quê? Usar a riqueza para beneficiar os outros. Usem as riquezas para beneficiar os outros. Sejam ricos em boas obras. Sejam generosos. Prontos a repartir. Está dada a mensagem? É assim que caminham os filhos da luz. Dessa forma, eles, ou vocês, ou nós, filhos da luz, acumulamos tesouros na eternidade, na era que há de vir, e alcançam a vida eterna. Vocês fazem amigos aqui que vão estar lá te esperando, dizendo: welcome, bem-vindo. Ou vão estar lá de pé, servindo de juízo. E você dizendo: eu podia ter feito algo. Eu podia ter compartilhado o que eu tinha. Nem que fosse uma palavra de esperança. Nem que fosse um conhecimento que eu tenho. Uma sabedoria. Nem que fosse a minha saúde. Nem que eu dispusesse de andar com as minhas pernas por alguém que não pode andar com as pernas dele. Tudo que é dado para você é para você ser mordomo e não é para acumular. Amém? Que essa mensagem possa ser transformadora na sua vida e que você possa ser abençoado. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Até a próxima.